ao livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito Neio Lúcio, aqui estamos, pois, para dar início, então, ao capítulo 23º, Os Mensageiros Distraídos. Podemos então começar. Os mensageiros distraídos. Os ouvintes do culto da Boa Nova discorriam sobre as polémicas que se travavam incessantemente em torno da fé, nos círculos do farisaísmo de várias escolas, quando o Cristo, dentro da profunda simplicidade que lhe era característica, narrou tolerante. Um grande senhor recebeu alarmantes notícias de vasto agrupamento de servos em zona distante da sede do seu governo, que se viam fustigados por febre maligna, e desejoso de socorrer os tutelados que sofriam na região remota de seus domínios, enviou-lhes mensageiros de confiança, conduzindo remédios adequados à situação e providências alusivas ao reajustamento geral. Os emissários saíram do palácio com grandes promessas de trabalho, segurança e eficiência na missão. Todavia, assim que se viram fora das portas do Senhor, começaram a rixar pela escolha dos caminhos. Uns reclamavam o atalho, outros a planície sem espinheiros, e outros ainda pediam a passagem através dos montes. Longos dias se perderam na disputa, até que o grupo se desuniu, cada falange atendendo aos próprios caprichos, com absoluto esquecimento do objetivo fundamental. As dificuldades, porém, não foram solucionadas com decisão. Criados os roteiros diferentes, como que se dilataram os conflitos. Reduzidas agora, numericamente, as expedições sofreram com mais rigor, os golpes esterilizantes das opiniões pessoais. Os viajantes não cuidavam senão de inventar novos motivos para o atrito inútil. Entre os que marchavam pelo trilho mais curto, pela vargem e pela serra, lavravam discussões improdutivas, contundentes e intermináveis. Dias e noite, preciosos, eram despendidos em comentários ruidosos sobre a febre, sobre a condição dos enfermos, as paisagens em torno. Horas difíceis de amargura e desarmonia, de momento a momento, interrompiam a viagem, sendo a muito custo evitadas as cenas de pugilato e homicídio. Surgiam as contendas, a propósito de mínimas questões, com pleno desperdício da oportunidade, e em razão disso, tanto se atrasaram os viajadores do atalho, quanto os da planície e do monte, uma vez que se encontraram no Vale da Peste a um só tempo, com enorme e irremediável desapontamento para todos, porquanto à míngua do prometido recurso não sobrara nenhum doente vivo na carne. A morte devorara-os um a um, enquanto os mensageiros discutidores mataram o tempo através da viagem. O mestre fixou nos aprendizes um olhar muito lúcido e aduziu. Neste símbolo, temos o mundo atacado pela peste da maldade e da descrença, e vemos o retrato dos portadores da medicação celeste, que são os religiosos de todos os matizes que falam na terra em nome do Pai. Os homens iluminados pela sabedoria da fé, entretanto, apesar de haverem recebido valiosos recursos do céu para os que sofrem e choram em consequência da ignorância e da aflição dominantes no mundo, olvidam as obrigações que lhe assinalam a vida e, sobrepondo os próprios caprichos aos propósitos do Supremo Senhor, se desmandam em desvarios verbais de toda a espécie, enquanto alimentam o distúrbio, levianos e distraídos, os necessitados da luz e socorro desfalecem à falta de assistência e dedicação. E, afagando uma das crianças presente, qual se concentrasse todas
as esperanças no sublime futuro, finalizou sorridente e calmo. A discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço que o Senhor nos deu a fazer. Esta mensagem carece de uma reflexão para todos nós. E já na altura, no tempo de Jesus, ele refletiu com os homens da sua época e que se encaixa perfeitamente nos dias de hoje. Se verificarmos os mensageiros distraídos, podemos ser todos nós, os que estamos aqui, os que frequentamos a casa espírita, os dirigentes, os médiuns, os passistas, aqueles que trabalham angariando fundos para os sem-abrigo, para os alimentos, para as famílias carenciadas, os que trabalham no bar, os que tratam da higiene deste espaço. Todos nós, aqui presentes, somos os mensageiros distraídos. E vamos ver porquê. No segundo parágrafo aqui desta mensagem, é dito que o Senhor recrutou mensageiros de confiança e enviou-os à terra com finalidades de trabalho. E todos nós fomos enviados à terra, meus queridos irmãos, todos para trabalhar. Ninguém veio para passear. Ninguém veio... Melhor, todos nós trazemos uma missão. E do outro lado da vida nós nos comprometemos e queríamos trazer tudo e mais alguma coisa, mas a bondade do Pai é tão grande que só nos disse, levas só isto e vamos ver se consegues cumprir. Mas nem essa missão, muitos de nós, provavelmente, iremos conseguir terminar. Falamos por nós, obviamente. Os emissários saíram do palácio com grandes promessas de trabalho, segurança e eficiência na missão. Quando encarnamos, como dizíamos, nós também trazemos a nossa missão, o nosso trabalho. Não, nós vamos fazer, eu vou conseguir fazer tudo isto e muito mais. Isso para mim vai ser facílimo. O problema é que quando estamos na Terra, nós carregamos as nossas imperfeições, e que são muitas: o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a prepotência, todos esses empecilhos que não nos deixam ver com clareza a missão a que nos propusemos do outro lado da vida. E, refletindo, conseguimos perceber que só para limarmos as nossas arestas, corrigirmos os nossos defeitos, é uma luta e tanto. E Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, Ele coloca-nos na família, naquela família exata, onde vamos encontrar irmãos nossos que no passado, provavelmente, teríamos contas a ajustar com eles e que temos que amar, porque só o amor nos cura e liberta destas situações. E não há dúvida que nessa família existem familiares, provavelmente, que exigem muito de nós, muito mesmo, mas nós ainda não conseguimos dar-lhes, ofertar-lhes aquilo que eles necessitam, porque, efetivamente, ainda não somos aqueles espíritos capazes de nos termos libertados já daqueles empecilhos que falávamos, do orgulho, do egoísmo, da vaidade. E somos incapazes ainda de aplicar a renúncia, a compreensão, a generosidade e o amor. E o amor é essa palavra que engloba todos os sentimentos. Então, nós necessitamos de vivenciar uma nova experiência para nos libertarmos de todas esses problemas que falámos, do orgulho, do egoísmo. E sabemos também que viver na dimensão terrena não é fácil.
precisamente por aquilo que dissemos, precisamente porque carregamos na nossa bagagem, ela vem uma bagagem escura e sombria, cheia de um passado que nos queremos libertar. Então, precisamos de voltar, precisamos de reencarnar, precisamos de nos aperfeiçoarmos, quer seja na família, no trabalho, no lugar, nos grupos, nas associações, no país. Então, já não vamos divagar muito mais e continuando, uns reclamavam o atalho, os mensageiros distraídos como nós, sem espinheiros, e outros ainda pediam a passagem através dos montes. Longos dias perderam na disputa até que o grupo se desuniu, cada falange atendendo aos próprios caprichos. Ora, a nossa trajetória é uma trajetória que tem que ser coletiva. É evidente que há todo um trabalho individual. Esse trabalho que é individual e intransferível, ninguém pode fazê-lo por nós. O nosso aperfeiçoamento moral. Sem dúvida alguma que essas imperfeições são trabalho nosso. Mas temos que o fazer em grupo. Porque às vezes ouvimos dizer alguns irmãos, eu não faço mal a ninguém, eu até sou tão bonzinho, deixem-me estar lá no meu cantinho que eu não faço mal a ninguém. Não se metam comigo, deixem-me passar. E esses irmãos que assim procedem, perdem a oportunidade de amar e servir em nome de Jesus. Essa oportunidade que eles pediram no outro lado da vida para vir vivenciar novas experiências, mas acabam por ficar ali no seu cantinho. Eles não retrogradam, mas o certo é que aquela oportunidade é uma oportunidade perdida, porque vêm com uma missão e não conseguiram ou não conseguimos realizar, alcançar. As dificuldades, e portanto, tinha aqui uma pequena nota que dizíamos que devíamos ser como o feixe de varas. Uma vara sozinha não consegue fazer com que o feixe fique unido. Se falta uma vara, queremos dizer, o feixe não fica unido e coeso. Então, cada um puxava para o seu lado, destes irmãos, e, querendo impor a sua vontade, uns queriam ir para a direita, outros para a esquerda, outros para o monte, outros para o vale, e não se entenderam e desuniram-se, impondo e perdendo tempo em querelas, em problemas que não tinham nada a ver. Eles só tinham que ir cumprir aquela missão juntos e perderam-se nas suas questões pessoais. Assim também nós, que muitas vezes nós, tal como os viajantes, não cuidávamos de inventar, senão de inventar novos motivos para o atrito inútil, quer seja no trabalho, na família, às vezes até por um cabelo se arma uma discussão, se arma uma contenda, todos a quererem fazer valer o seu ponto de vista, todos a quererem que os outros afinem pelo mesmo diapasão, como se costuma dizer. Então, nós temos que ponderar, temos que pensar e aprender a silenciar. Falamos mais do que ouvimos. Temos de aprender a ouvir, temos de aprender a silenciar. E Chico Xavier tinha uma técnica interessantíssima que nos transmite, que eu achei curioso, porque já tinha visto isto a algures. A água da paz. Então, quando porventura, numa reunião, numa discussão encalorada, se colocarmos água
na nossa boca e eu vou aproveitar para beber. Enquanto a água cá esteve, eu não consegui falar. Então, enquanto a água fica na boca, nós podemos raciocinar, refletir e então, das duas uma, ou silenciar, ou então, com toda a calma, podermos expor o nosso ponto de vista. A água da paz, como Chico nos diz. Então, e diz-nos mais, quem para de discutir, começa a aprender. Saber ouvir é algo que muitos de nós, ainda não somos capazes. Ouvir alguém que está só. Perder, não é perder, é ganhar alguns minutos ouvindo aquele irmão que não tem com quem falar, aquele ser sozinho na vida. Quanta gratidão se o soubermos ouvir, para ele e para nós. Então, continuamos dizendo, refletindo sobre este texto, que aqui é dito, a morte devora-os um a um, enquanto mensageiros discutidores matam o tempo através da viagem. E aqui podemos precisamente refletir também que se nada fizermos, como dizíamos há pouco, se ficarmos lá no nosso cantinho, estamos a matar também o tempo. Aquele tempo precioso em que devíamos colocar a mão na massa, em que devíamos ir ajudar. E todos nós que aqui estamos, que vamos aprendendo com esta doutrina que nos explica, porque sofremos, porque estamos aqui para trabalhar. Certa feita, Jesus estava com os seus discípulos e eles lhe disseram: Mestre, trabalhas tanto, deixa que nós fazemos. E Jesus, mais ou menos, não sei nestas palavras, ter-lhes-á dito: Mestre, podeis chamar-nos, mas o Pai, o Deus nosso Pai, que criou tudo, Ele trabalha desde sempre e sempre trabalha, assim como eu. Portanto, nós também temos que trabalhar, porque somos, sem dúvida nenhuma, a essência divina e o Pai nos criou para sermos seus filhos muito amados e quer para nós o melhor, assim como nós também queremos o melhor para os nossos filhos. O Mestre fixou nos aprendizes o olhar muito lúcido e aduziu: neste símbolo temos o mundo atacado pela peste da maldade e da descrença e vemos o retrato dos portadores da medicação celeste, que são os religiosos de todos os matizes que falam na terra em nome do Pai. Passaram mais de 2000 anos e o mundo ainda está atacado pela peste e da descrença. O mundo é uma escola que exige muita perseverança. Se não acreditarmos na existência de Deus, o mal prevalece sobre o bem, a má fé, o mau atendimento. A palavra-chave dos benfeitores é o trabalho. Como vamos desenvolver e ensinar esse trabalho? Ensina-se praticando, trabalhando. Ser cristão exige muito de nós. É difícil. Ninguém carrega, tenhamos a certeza, um fardo maior do que aquele que pode carregar. Precisamos de desenvolver em nós a renúncia, a paciência. O relacionamento com os outros é difícil, nós sabemos, quer na família, quer no trabalho, nas associações. Mas, trabalhando no postulado do bem, com Jesus e para Jesus, Ele está sempre nos assistindo nas nossas necessidades. E agora que éramos cegos, já não somos mais. Jesus
Vamos pedir-lhe a coragem, a tolerância, a resignação e a fé para ultrapassar as nossas dificuldades, quer na dor, quer no relacionamento com os nossos irmãos. Pois já sabemos que as dificuldades, elas não vêm para nos castigar, apenas têm condições de hoje colhermos o que plantámos ontem. Relativamente ainda ao texto, e já não falta muito para terminar, Jesus dizia: os homens iluminados olvidam as obrigações que lhes assinalam a vida e, sobrepondo os próprios caprichos aos propósitos do Supremo Senhor, se desmandam em desvarios verbais de toda a espécie. Relativamente a este texto, recolhemos do livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, o item 98. Evita contender. Ao servo do Senhor não convém contender. Em Paulo 2 Timóteo 2:24. Foge aos que buscam demanda no serviço do Senhor. Não estão eles à procura da claridade divina para o coração. Apenas disputam louvor e destaque no terreno das considerações passageiras. Analisando as letras sagradas, não atraem recursos necessários à própria iluminação, e sim os meios de se evidenciarem no personalismo inferior. Combatem os semelhantes que lhes não adotam a cartilha particular. Atiram-se contra os serviços que lhes não guardam o controle direto. Não colaboram senão do vértice para a base. Não enxergam vantagens senão nas tarefas de que eles mesmos se incumbem. Estimam as longas discussões a propósito da colocação de uma vírgula e perdem dias imensos para descobrir as contradições aparentes dos escritores consagrados ao ideal de Jesus. Jamais dispõem de tempo para os serviços da humanidade cristã, interessados que se acham na evidência pessoal. Encontram sempre grande estranheza na conjugação dos verbos ajudar, perdoar e servir. Fixam-se invariavelmente na zona imperfeita da humanidade e trazem azorragues nas mãos pelo gosto de vergastar. Contendem acerca de todas as particularidades da edificação evangélica e, quando surgem perspectivas de acordo construtivo, criam novos motivos de perturbação. Os que se incorporam ao Evangelho do Senhor, por espírito de contenda, são dos maiores e dos mais subtis adversários do reino de Deus. É indispensável a vigilância do aprendiz, a fim de que se não perca no desvario das palavras contundentes e inúteis. Não estamos convidados a querelar, e sim a servir e a aprender com o Mestre. Nem fomos chamados à entronização do eu, mas sim a cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino em nós. A discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço que o Senhor nos deu a realizar. E para resumir, o que precisamos de fazer, só para relembrar o trabalho de casa? Trabalhar com humildade, vivenciando o Evangelho de Jesus. Como trabalhar a humildade? Trabalhando, colocando as mãos na massa, fazendo o melhor que sabemos e podemos, amando e servindo em nome de Jesus, auxiliando os irmãos necessitados, através da palavra amiga, da visita aos acamados, aos velhinhos, enfim, há tanto trabalho a fazer, só falta a vontade. Evitar polémicas, que só fazem perder tempo. Aprender a ouvir, pois falamos mais do que ouvimos. Não é covardia calar, só não era oportuno a hora de falar. Trocar ideias em vez de as discutir. Afastar as más palavras. Nós sabemos que os palavrões atraem energias complicadas. E depois quem é que fica à nossa volta? A água da paz na boca, como nos diz Chico Xavier. E esperar. Ouvir mais e falar menos. Silenciar quando não sabemos dar o nosso melhor. A discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair do serviço que o Senhor nos deu a fazer.
que cada um de nós possa identificar o seu serviço que Deus nos deu a fazer, para no fim desta viagem terrena podermos dizer: eu servi a Jesus, eu fui levar um medicamento àquele que precisava. Que assim seja. Obrigada pela vossa atenção.